Vamos nas perguntas escritas. A Maria Alice Rebelo pergunta: no primeiro imóvel que iniciei a auto-vistoria, o síndico apresentou-me uma declaração assinada pelos 15 apartamentos, atestando que não realizaram demolição de paredes ou colunas, dispensando a vistoria interna. Isto posto, é válida a vistoria somente das partes comuns? Em posse dos projetos, é necessário anexar todas as cópias ou somente as plantas de estrutura ou nenhuma? Volto a falar mesmo o que eu já tinha falado antes. Quer dizer, quem define isso é o profissional. Você acha que você pode assinar um laudo só olhando o pavimento de uso comum? Então, não precisa da prefeitura para dar essa resposta. Não cabe à prefeitura dar essa resposta. A prefeitura, quem tem que dar é quem vai fazer. Quer dizer, a resposta está lá, está no exercício. Você vai assinar aquele documento, você vai se responsabilizar pelo que você está declarando ali como laudo de vistoria. Eles disseram que não precisam, que não demoliram nada. Você está vendo algum indício de que o que eles disseram lá não é exatamente a realidade? Que te faça, por exemplo, escrever no laudo: olha, eu preciso vistoriar o apartamento tal, mas não me foi permitido o acesso. Então eu vou escrever isso no meu laudo. Vou deixar anotado aqui no meu laudo que eu disse que eu precisava entrar no apartamento tal, mas não me foi permitido o acesso. Mas tudo isso é uma novidade, né? Tudo isso tem que ser construído, né? A gente não tem resposta para tudo, nem cabe à prefeitura dizer isso. Quer dizer, na verdade, não é a prefeitura que vai assumir a responsabilidade sobre o teor do laudo, é o profissional. E ele tem que saber o que ele tem que fazer e o que ele viu para garantir aquela informação dele. Porque mais tarde ele vai ter que se explicar, se for o caso. Eu só queria colocar o seguinte, que o laudo, né, a gente tem uma imagem de poder público assim, vou citar um exemplo aqui, como por exemplo a inspeção do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem conhecimento na mídia aí, da Boate Kiss, né, de situações em que o comandante do Corpo de Bombeiros foi indiciado, o técnico do Corpo de Bombeiros que deu o laudo foi indiciado. Todo mundo foi indiciado e parece estar até respondendo criminalmente. O prefeito também. Então, o que acontece? Nós não vamos querer responder a processo nenhum. Vocês podem ter certeza disso, nós vamos nos escudar, tá bom? O trabalho é hercúleo, mas a situação é que nós não vamos, detectado um fato qualquer que possa interferir na credibilidade desse cadastro, vocês... Olha só, como é que a prefeitura fiscaliza? A partir do momento que o cidadão informa ela, senão ela não vai saber nunca, né? A gente sabe que existem construções aí, a gleba Finch, onde tem o terreirão. A gleba Finch é uma gleba legalizada. A gente até para entrar ali para demolir, sabendo que é uma invasão e tudo mais, é uma coisa complexa, porque a casa do homem é um bem inviolável. Isso é um princípio constitucional. A Defesa Civil não entra metendo o pé na porta de ninguém. Agora, constatado o fato, vocês viram ali o risco iminente, ele foi convidado para a palestra. Você viu aquilo, você vai dizer o quê? Que você não enxergou nada? Você vai responder isso. A justiça vai te alcançar, né? Eu acho que esses fatos todos que eu estou colocando aqui, eu vou citar um exemplo rápido. Nós demolimos um prédio ali na Gilca Machado, que tinha uma milícia, e aí o camarada que construiu o prédio era pago lá pela milícia, não sei como é que era. E então foi caracterizado no laudo, até teve um colega que foi lá no local e viu que havia uma usurpação. Usurpação é crime. O camarada construiu uma partezinha do prédio em cima da rua que estava projetada. Então foi determinada a demolição do prédio, foi isolado. O Abílio Borges estava lá, deu uma declaração muito concisa do problema, muito coerente, que eu achei, entendeu? Porque a gente, às vezes, infelizmente, vê um médico falar do desabamento de um edifício de Liberdade, que chega e diz que tirar a parede é a mesma coisa que puxar um curativo, uma coisa desse tipo, que não tem nada a ver. Ali as paredes não eram elementos estruturais. Então o que aconteceu? Foi feita a demolição do prédio, depois surgiu lá um cidadão: olha, vocês fizeram isso e tal. Eu falei: tudo bem, então nós vamos entrar com uma ação contra o senhor. Eu falei: tá, você entra com a ação. Todo mundo tem direito de entrar com a ação. Eu posso entrar com a ação, não gostei da tua cara e vou entrar com a ação contra você. É problema seu. Eu falei: olha, então você entra com a ação. Ele entrou, veio uma comunicação do Ministério Público,
para a Procuradoria do Município, que me pediu para ser bem incisivo e responder de forma bem clara. Eu disse, olha só, isso aqui é um prédio de 5 andares, caracteriza como sendo um empreendimento empresarial onde não houve a pessoa do síndico, o CNPJ, não houve recolhimento aos cofres públicos do INSS, isso pode ter uma evasão de divisa, pode ter um crime de quê? Sonegação fiscal, pode ter um crime de ferir o Código de Defesa do Consumidor, você botar na praça uma coisa que não presta, não é isso? Bom, daí eu não sei o que deu na ação, mas eu sei que ela sumiu e nunca mais apareceu. Eu espero, né, nós esperamos que o nosso trabalho vai redundar em alguma coisa benéfica para nós profissionais. Tá? Vamos fazer mecanismos, vamos criar mecanismos de defesa, né, para aqueles que elaboram bem e contra aqueles que fazem a coisa de forma irresponsável, denegrindo a nossa profissão. Quem fala isso para vocês é um técnico, outro técnico, outro técnico, outro técnico, todos os técnicos que aqui estão, que aqui não tem nenhum, eu tenho certeza que aqui não tem canetinha, porque quem se interessa em vir aqui para ver um troço desse, né, é porque, no mínimo, tem uma responsabilidade e conhece bem o que está fazendo. Pergunta para o Silvio, bastante pertinente essa pergunta. Foi feita pelo Yuri. Quando existir mais de um responsável pelo laudo técnico, por exemplo, engenheiro mecânico, eletricista e civil trabalhando em conjunto, como preencher o sistema da prefeitura? No caso de apenas um preencher como responsável, como ficará a responsabilidade perante a prefeitura? No outro dia, falando com as pessoas do CREDES, falaram em responsabilidade compartilhada ou corresponsabilidade. Na verdade, o próprio decreto já prevê essa possibilidade quando ele diz lá que, além do engenheiro e do arquiteto, uma empresa também pode ser contratada para fazer o laudo. Por que a gente colocou a empresa já incluindo nesse decreto? Porque a gente entendeu que existia uma multidisciplinaridade envolvida nesse sistema. Como eu disse antes, é pouco provável que um engenheiro civil, não é nem pouco provável não, ele não pode atestar sobre a mecânica do elevador. Ele não pode atestar sobre a elétrica dependendo da capacidade. Então ele vai ter que chamar para fazer esse trabalho outros profissionais de outras áreas. Assim como um arquiteto terá que fazer. Mas só quem pode assinar o laudo como responsável por ter ele essa competência, porque na formação dele tem a cadeira de estrutura, é um engenheiro civil ou um arquiteto. E aí, particularmente, ele vai dividir essas outras responsabilidades com os profissionais que couberem dividir essa responsabilidade. Só queria acrescentar uma coisa aqui, que é o seguinte, quanto à responsabilidade, só dizer o seguinte, que a competência técnica, né, do profissional que vai assinar, o que acontece? Ele vai responder como um gerente do laudo, né? Ele vai gerenciar essa parte de verificação disso tudo. Agora, se você coloca isso no laudo, você tem que descrever, por exemplo, quem é a firma de elevador que está acompanhando isso, né? Tudo tem que estar descrito nesse laudo, porque amanhã vamos dizer, o elevador caiu. Não, o elevador caiu porque o fulano lá a empresa foi responsável, essa coisa toda. Então existe uma corresponsabilidade e também tem uma coisa que acabou me fugindo aí, que eu ia falar a respeito. Olha, dentro disso aí, tem uma pergunta aí para vocês complementarem. O Luiz Augusto, ele pergunta qual o limite da responsabilidade de vistoria em relação aos elementos da edificação. Os elevadores já não são vistoriados pelo GEM, as saídas e evasões já também não são vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros. Então, vamos caracterizar Exatamente isso. Tem uma vistoria que tem uma periodicidade até diferente, tanto do elevador quanto de escape de incêndio e pânico. O que eu ouvi?
Se eu vou fazer uma vistoria, eu posso chegar para o proprietário e perguntar, vem cá, e aquele documento que o GEM visa e aprova, que é anual, você tem ele aí? Ah, tem, deixa eu ver. Ah, está em dia? Bom, então eu posso escrever isso no meu laudo. Olha, contra o elevador, a firma tal, tem o documento tal, assinado pelo profissional tal, aprovado pela GEM tal, com validade até tal. Né? Bom, escape, a mesma coisa. Eu posso pegar esse documento, que é um documento válido, feito pelo profissional ao qual tem a competência para fazer aquele trabalho e citar no meu relatório. Se não tiver, eu vou, é óbvio, ter que arrumar um profissional para que ele faça isso e garanta a qualidade desse serviço. Mas é claro que pode. Tudo isso, como eu já falei antes, vai fazer parte do relatório. Quem vai decidir isto é o vistoriador. É isso mesmo, o Ricardo Paiva perguntou. Ele é engenheiro mecânico e ele quer saber se ele tem contrato de manutenção dos elevadores com as firmas da área. Como é que fica isso? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, não é? Então está respondido. Olha só, eu só queria falar uma coisa aqui, que eu agora lembrei o que eu ia dizer, olha só um minuto. É o seguinte, quanto ao profissional que assina o laudo, eu queria dizer uma coisa, que a prefeitura, o informe que será colocado lá na tela, né, isso, Silvio, ela vai encaminhar ao conselho competente que houve aquela ART e tal, daquela coisa toda. Então, nós não vamos ficar fiscalizando se o camarada é um engenheiro elétrico e assinou o laudo por inteiro, tá entendendo? A gente sabe que, por exemplo, na justiça, o juiz indica engenheiros elétricos para fazerem coisas que são descritas no CREA da competência de outro profissional. Esse é uma coisa do âmbito dos conselhos. Não é do âmbito da prefeitura, entenderam? A prefeitura não pode fiscalizar isso porque não é competência dela. Ela vai fazer o seguinte, ela vai relacionar isso quinzenalmente ou mensalmente, aí é uma decisão da fiscalização, aos conselhos para que fiscalizem os profissionais do conselho competente que fez a anotação. Só complementando, na verdade, a gente não teria nem que quisesse fórmula para fiscalizar isso. Eu não sei quem é aquela pessoa que está sendo indicado como profissional, eu não tenho como saber se aquele número de CREA é válido, eu não tenho como saber se a RT é válida e se a RT tem a ver com aquele serviço. Isso é de competência exclusivamente do conselho responsável pelo exercício da profissão. Ainda dentro disso aí, haverá necessidade de pelo menos 3 engenheiros para a vistoria civil, mecânico e elétrico? Quem será o responsável técnico junto ao CREA e Perpétua? A mesma resposta, né? Anterior, né? Mas, olha, aí quem vai decidir é o vistoriador. Se ele quiser fazer um laudo só e todo mundo assinar, ótimo, vai entregar isso aí. Se ele quiser fazer um laudo só dele e complementar esse laudo com outros laudos de outras situações, ótimo. Mas, de qualquer forma, esse que é o responsável, que vai estar o nome enviado para a prefeitura, ele vai opinar ou garantir toda a edificação, embora não seja ele responsável por determinados aspectos dela. Por isso que tem esses laudos de outros profissionais. Tá? Mas a forma como ele vai apresentar isto pelo dono do empreendimento, ele é que decide. Meu nome é Gilberto Pinto, eu sou engenheiro eletricista. Eu gostaria de saber o seguinte: se eu for chamado por um prédio fazer uma vistoria, eu posso então fazer a minha vistoria da parte elétrica, chamar um engenheiro civil, chamar um engenheiro mecânico, eles apresentarem o laudo, ou eu fazer o laudo todo e assinar, ou cada um assinar o seu, entregar as 3 ARTs, mas pode partir de um engenheiro eletricista ou de um engenheiro mecânico, ou tem que ser do engenheiro civil ou arquiteto? Não, pode partir de quem quiser. Ah, bom. Tá? Tá ok. Na verdade, deve partir do proprietário contratar uma pessoa, né? Seja ela quem for. Ele não tem conhecimento, eu sei que o cara é engenheiro, vou chamar ele aqui. Não sei nem qual é a especialidade dele, eu sei que ele é engenheiro.
Né? Chamei você. Você, como engenheiro e sabe da sua competência, do que você pode, como você não pode, você tem a obrigação de chegar para quem te contratou e falar assim, olha, eu posso fazer na parte elétrica, mas a parte da estrutura e a parte mecânica eu não posso, porque eu não tenho competência. Então nós vamos ter que chamar mais 2 profissionais diferentes aqui. E mais, esse laudo aqui, que é o laudo da edificação toda, que é o que vai ser apresentado, que é o resultado dele que vai ser comunicado à prefeitura, eu também não posso fazer. Só quem tem atribuição para isso é um engenheiro civil ou um arquiteto. Mas é isso que eu não estou entendendo. Por que essa... Porque esse laudo ele atesta a qualidade estrutural, segurança, tá, e estabilidade da edificação. O senhor, como engenheiro eletricista, pode atestar estabilidade e estrutura da edificação? Não. Tu tem essa competência? Não, o profissional engenheiro mecânico tem esta competência? Não, mas aí eu tenho uma segunda pergunta, então. Eu faço pesquisas sobre incêndios, sobre uma série... Os prédios também estão sujeitos a terem uma série de problemas em função das instalações elétricas. Então eu acho que isso aí fica uma coisa muito parecida, que houve alguma coisa muito levada para a parte de arquitetos e engenheiros civis. Eu acho que essa não legislação, pode ser assim. Essa legislação foi elaborada com a participação do... Vai ter que ser revista. Essa legislação foi elaborada com a participação do Conselho de Engenheiro e Arquiteto, Conselho de Arquiteto, ADEME, ABAD, Secov, todo mundo que representava todos esses profissionais, os condomínios, participaram desta elaboração dessa legislação. Quer dizer, me parece que se o próprio Conselho colocou desta forma, eu não tenho, eu então, menos competência tenho ainda para discutir. Eu acho que isto, se existe essa dúvida, né, e se isto é um problema, eu acredito que isso tenha que ser levado, até pela classe, enfim, para o Conselho. Alô, Silvio, em relação a essa pergunta aqui, eu fiquei com uma dúvida. O laudo, ele vai ter apenas um responsável, não é isso? Esse um oficial, engenheiro. vamos dizer, esse que vai aparecer lá no comunicado. Embora ele tenha a colaboração de vários outros especialistas. Sim, isso mesmo. É um responsável só que vai responsável pelo laudo. Isso. Ou isso. Uma pessoa só. Isso. Não é isso? Civil ou arquiteto. É isso. Tem uma pergunta aqui de Mário Sérgio C. Bandeira. Ele é da CAERJ, diretor técnico. Sou engenheiro